eu quero ler com os irmãos hoje o texto de Lucas, capítulo 11, os versos 27 e 28. Vamos meditar sobre o tema, não vamos estar entrando no texto de Efésios, mas vamos pensar hoje, nesse dia que nós celebramos a ceia do Senhor, num encontro de uma mulher com Jesus, e nesse rápido diálogo, o que nós podemos aprender de Jesus, e principalmente em relação à questão da palavra de Deus na nossa vida. Nós, como igreja, que recebemos a palavra, como podemos e devemos nos comportar diante dela. Lucas, capítulo 11, então, versos 27 e 28. Vamos ler? E enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém. Pai querido, nós oramos e te agradecemos pelo momento em que podemos agora abrir das Escrituras, abrir teu santo livro, podemos ler, e certamente é o momento em que podemos aprender do Senhor. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que fala conosco, que conversa conosco, que nos ensina pela palavra a tua vontade, que nos fortalece na nossa caminhada, que nos alimenta com a palavra e que faz com que essa palavra ela traga também confiança e alegria para o nosso coração. Queremos ouvir da tua voz, queremos, ó Deus, aprender do Senhor e que assim o teu Espírito Santo esteja ministrando sobre as nossas vidas nesta noite. Ó Deus, prepara o nosso coração, Senhor, prepara o nosso coração para recebermos da tua palavra, ó Deus, e tudo aquilo que for ministrado, o Senhor assim esteja, ó Deus, fortalecendo a nossa vida, o nosso coração, a nossa caminhada, é o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, na verdade, nós lemos esses dois últimos versos aqui de um trecho, melhor dizendo, que começa no verso 14 e vai terminar no verso 28, do capítulo 11 de Lucas, né? E esse diálogo dessa mulher, que nós não sabemos quem é, mas que conversa com Jesus, tece um elogio à mãe de Jesus, e ele faz parte de um momento polêmico, mais um momento polêmico, né, no ministério de Jesus, em que Lucas ele diz que após Jesus ter expulsado o demônio da vida de uma pessoa, de um rapaz, talvez, que estava ali, algumas pessoas que Lucas não identifica, começaram a questionar a Jesus, e não só questionar, mas fazer algumas acusações a Jesus. Quando eu digo esse detalhe, é porque Lucas diz simplesmente que alguns disseram, mas quando você vê o texto na perspectiva de Mateus, Mateus é bem claro para identificar. Esses alguns eram do grupo dos fariseus, da seita dos fariseus. Quando você vai ler o mesmo texto no Evangelho de Marcos, você percebe que Marcos fala que esse grupo, ou esses que estavam ali, eram os escribas. Como escribas e fariseus estavam sempre andando juntos, né? Os escribas como aqueles que eram os copistas e intérpretes da lei, e os fariseus, que se consideravam os mais puros religiosos da época. Então nós acreditamos que aquilo que Lucas não identifica, Mateus e Marcos fazem questão de mostrar, né, quem são esses que estavam ali questionando o ato de Jesus. E é tão interessante, ao falarmos desse questionamento do ato de Jesus, porque rapidamente Lucas fala o seguinte: havia um rapaz ali, havia uma pessoa ali,
que estava possessa, que estava tomada de um espírito mudo, ele não conseguia se expressar, não conseguia falar, e Jesus simplesmente chega ali, né, e expulsa, exorciza aquele rapaz, liberta aquele rapaz, e ele passa a falar normalmente. Poder de Deus, através da presença de Jesus ali, faz com que aquele rapaz tivesse a libertação daquilo que até então o oprimia. Obviamente, Lucas também faz esse detalhe, toda a multidão fica admirada em ver aquilo. Talvez por conhecer aquela pessoa, saber como era a vida daquela pessoa e presenciar tal libertação, a admiração foi grande. Mas, veja bem, aquilo que era motivo para que as pessoas pudessem glorificar a Deus, em ver uma manifestação do poder de Deus, do poder do amor de Deus, do poder libertador de Deus na vida de uma pessoa, para os religiosos da época, para aqueles que viviam presos nas regras da lei, da religião, aquilo foi motivo justamente para acusar Jesus. E qual a acusação que eles fazem para Jesus? É justamente dizer que Jesus só expulsou aquele demônio porque ele tinha parte com os demônios. Foi isso que ele disse. Eles disseram, né? Olha, você só fez isso porque você tem parte com o maioral, né? Que é o Beelzebu, conforme até o texto está falando aqui. Que Beelzebu, numa tradução mais simples, quer dizer o senhor das moscas, né? E eles dizem, olha, você só fez isso porque você tem parte com eles. Sim, resumindo, eles estavam dizendo para Jesus que ele tinha parte com o diabo. E Jesus, com aquela tranquilidade dele, talvez tentando entender aquela lógica deles falarem isso, diz assim, mas, espera um pouquinho, se eu tivesse parte com o diabo, se eu tivesse parte com o Beelzebu, se eu tivesse parte com o mal, né, vocês estariam dizendo uma coisa que não tem lógica alguma, que é justamente o seguinte, que o diabo, ou Satanás, ou Beelzebu, ele estaria guerreando contra ele mesmo. Se aquele jovem, aquele moço, estava possesso de um espírito imundo, de um demônio, como é que o próprio demônio vem e liberta ele? Não tem lógica alguma que vocês estão dizendo. E o texto todo, Lucas vai estar relatando isso, sobre essa questão de Jesus lembrar o seguinte, como que o diabo vai estar dividindo o próprio grupo, quando, numa lógica, o grupo teria que ser fortalecido, né? E se fosse assim, obviamente o grupo, ou todas as hostes malignas, não subsistiriam. Jesus continua lembrando uma coisa, ele estava ali, tinha feito aquilo por causa do poder de Deus. O que estava sobre ele era o poder de Deus. O poder do amor, da graça, o poder libertador de Deus. E isto, ele deixa bem claro no verso 20, significa uma coisa muito importante que vocês não estão entendendo, não estão querendo ver, é que o reino de Deus, ele já está no meio de vocês. O reino de Deus já está no meio de vocês. A partir desse momento, Jesus começa a trazer mais alguns ensinamentos e principalmente, depois você pode ler, você pode com calma ler esse trecho até o verso 26, quando Jesus vai falando sobre o cuidado que cada um de nós deve ter com a sua própria vida. Ele fala da questão daquela pessoa que foi liberta, daquela pessoa que tem um encontro com Jesus, uma nova vida, e como ele deve tratar essa vida. Porque a gente não deve se esquecer daquilo que Pedro fala. Nós temos um adversário. Pedro diz o seguinte, o diabo, o nosso adversário, ele anda como um leão ao nosso derredor. E ele está sempre procurando alguém que possa tragar. A vida cristã também é uma luta. A vida é uma luta. Nós estamos
constantemente sob ataques. E nesse sentido, Jesus fala que nós precisamos estar sempre cuidando na nossa vida, integralmente. Você pode cuidar muito bem do seu corpo, e deve fazer isso. Você deve cuidar da sua saúde física, mas você tem que entender que você, como um ser integral, você também tem que cuidar da sua alma e do seu espírito, das suas emoções, da sua mente e da sua espiritualidade. Tudo isso é importante para que a nossa casa, nós que somos agora templo do Espírito Santo, nós estejamos, como ele mesmo diz, limpos, arrumados, né? Para que aqui não venha habitar nenhuma obra do mal que tente desvirtuar a nossa vida. Bem, esse é só para nos situarmos diante daquilo que Jesus estava conversando ou estava acontecendo com Jesus. Mas surge, como nós vimos nos versos 27 e 28, surge uma mulher que estava acompanhando toda aquela situação, e você ouviu a palavra que ela diz: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Aquela mulher se apresenta ali diante de Jesus, dizendo: olha, Jesus, Senhor, né? Como que é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo, como é feliz a mulher que te amamentou. E a resposta de Jesus é bem direta, bem simples, né? E ele diz assim: mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Quando a gente lê a Bíblia, né, e na verdade não é só a Bíblia, às vezes nós precisamos tomar conta do nosso coração, das nossas emoções, em relação a como que as coisas acontecem na nossa vida, né? Hoje em dia nós vivemos aqui um tempo de uma comunicação muito rápida, que é a comunicação pelo WhatsApp, né? E o WhatsApp é uma forma de comunicação onde você, né, principalmente eu e alguns que são mais velhos, tem que aprender a abreviar as palavras, né? A gente começa a aprender que vai se abreviando as palavras. E eu tenho uma dificuldade de fazer isso. Eu faço, como vocês dizem, um textão, né? E aí eu volto. E aí quando dá errado eu volto, eu corrijo e tal. Agora eu aprendi que quando você aperta, ela está escrito editar. Aí eu posso, né? Porque antes eu apagava tudo, escrevia de novo. É um sofrimento, né? Mas é para ser rápido. Aí põe figurinha, aí põe joinha e tal, né? E aí, o que acontece, né? Muitas vezes você manda uma mensagem lá no WhatsApp e a pessoa manda uma resposta, né? Eu faço isso direto. Certinho, entendi, beleza, tudo certo. Tem gente que não gosta. Mas que é isso? Mandei uma mensagem, a pessoa deu um joinha, nem respondeu para mim: olha, tá certo, concordo, assim, tal, né? Não é assim que é a vida? Muitas vezes você dá uma resposta, a pessoa está mal-humorada. Às vezes a pessoa, né, põe um joinha ou diz, certo, né? Alguém fala, está mal-humorado, não está de bem com a vida hoje. Porque acha que tem que responder formalmente, né, aquilo que foi dito. Com a Bíblia não é diferente. Às vezes a gente lê um texto e a gente acha que, né, olha, mulher fala para Jesus, Jesus simplesmente responde: olha, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Nossa, mas como Jesus é seco com essa mulher, né? Talvez, às vezes, na nossa ótica, não, tinha que falar: ô, minha irmã, né? Olha, você falou uma coisa bonita, né? Só que, na verdade, a Bíblia foi escrita não por Jesus, mas por aqueles que estavam caminhando com ele. E nós temos que entender a cultura, né, daqueles que estavam ali com Jesus e a própria cultura do povo de Israel. E Jesus, de forma alguma, ele foi mal educado, ele usou de severidade. Simplesmente ele tratou com a verdade. E ele procurou mostrar essa verdade justamente para essa mulher. E por que Jesus traz essa palavra? Talvez nós que temos um apego muito mais às questões emocionais, somos mais emotivos, né?
muitas vezes quando vem uma palavra muito rápida, né, a gente já acha que, nossa, mas não podia ser desse jeito. Né? Não, mas na verdade, Jesus foi muito simples. E a gente precisa aprender também a lidar com a verdade. Às vezes a gente não gosta de lidar com a verdade. Não é? Quando alguém vem e fala uma verdade, a gente né, se magoa, se sente ofendido, mas a grande verdade é isso. Quando uma verdade chega para a nossa vida, nós temos que absorver, entender aquilo que nós estamos recebendo e processá-la e vivenciá-la, porque certamente isso será para o nosso bem. E uma coisa que Jesus sabia muito bem é que dentro da tradição judaica, dentro da tradição judaica, quando se falava da felicidade, da honra, da glória de uma mulher, logo se estaria ligando, né, à questão de filhos. Essa honra, esse valor da mulher dentro da cultura judaica se fundamentava nos filhos, em quantos filhos elas teriam. A gente sempre brinca aqui, entre aspas, né, sobre o Salmo 127, que fala que a herança do Senhor são os filhos, né? E fala que é um presente de Deus, e fala que são como flechas na mão do guerreiro. E na tradição de Israel, quando se fala de flechas na mão do guerreiro, se fala de 5 flechas na aljava de um guerreiro. Então, para você ter uma ideia, a gente sempre brinca aqui, né, que o número ideal de filhos para um casal é 5. Tá bom? Né? Tá? 5 filhos, guarde bem. O Senhor está dizendo para você. Né? O Senhor que vai dar os 5, vai dar suprimento para você também, sustentar os 5 filhos, pagar a escola e tudo mais. Bom, mas deixando essas coisas de lado, né? Mas é só para mostrar que era justamente a questão. Quanto mais filhos, mais abençoada. Uma mulher com muitos filhos era uma mulher virtuosa, uma mulher abençoada. E aí você vai ver na Bíblia histórias como a de Sara, que não podia ter filhos e recebe a bênção de poder não só gerar um filho, mas gerar um filho na velhice. A gente vê a história de Ana, né, que também não podia gerar filhos, e Deus prepara que ela venha gerar Samuel, que foi um grande líder dentro da história. Nós temos a história de Isabel, a mãe de João Batista, que também não podia gerar filhos, já estava em idade avançada. Né? E tudo isso vai lembrando para nós o valor cultural dos filhos. No entanto, Jesus, quando traz essa resposta para essa mulher, ele, na verdade, valoriza de outro modo a glória tanto do homem quanto da mulher. Ou seja, a honra de cada um de nós não está no quanto nós temos de filhos, não está nessas questões religiosas nem nas questões sociais. A grande honra, ou a honra, o valor que cada um de nós tem, está justamente em conhecermos de Deus e vivenciarmos aquilo que Deus nos ensina pela sua palavra. Mais uma questão que chama atenção para nós desse texto é quando olhamos aí para essa mulher que chega, tendo visto toda aquela situação, tendo ouvido todos aqueles ensinamentos de Jesus, e percebemos que poderia ter ali uma mulher que não tinha filhos. Ou ali estar uma mulher que tinha filhos rebeldes, que a entristeciam. E quando vê em Jesus, né, manifestando o poder de Deus, quando vê em Jesus falando aquelas palavras, e talvez em alguns outros encontros também tinha ouvido aquilo que Jesus falava, essa mulher pode ter sido tomada de uma grande emoção, e com certeza ela foi tomada de uma grande emoção, né, que tomou conta da sua alma, e essa emoção cria agora para aquela mulher justamente uma projeção do filho que talvez ela não teve, ou do filho que era rebelde. Sabe aquela coisa? Eu queria ter um filho como esse. Eu queria ter um filho como esse. E muitas vezes nós temos esse problema. Nós nos projetamos no outro.
E é um grande perigo. Quando nós nos projetamos no filho que nós não tivemos, no marido que não é aquele que não é igual o que eu tenho, na mulher que não é igual o que eu tenho, e nós fazemos uma projeção, e muitas vezes nós vivemos idealizando nas coisas e nas pessoas, como se elas fossem capazes de nos tornarem felizes. Eu preciso me casar, porque se eu casar eu vou ser feliz. Eu preciso comprar um carro, porque se eu comprar um carro eu vou ser feliz. Eu preciso isso, eu preciso aquilo, né? Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu conseguir, quando eu conquistar, eu serei feliz. E até a gente descobrir que a gente não vai ser feliz por causa dessas coisas. E a projeção, ou essa idealização, ela é muito perigosa. Mas, para Jesus, ser feliz, ou você viver satisfeito, ou como diz Paulo, o viver com contentamento, viver contente em toda e qualquer situação, como Paulo fala, isso está no conhecimento e na vivência da palavra de Deus. Por isso eu quero tentar ser rápido e trazer aqui, ou pontuar com os irmãos, 3 ensinos que eu vejo nesse diálogo de Jesus com essa mulher, em relação àquilo que ela coloca e àquilo que Jesus responde. E aí, quero que você pense em 3 coisas que esse encontro nos ensina. E o primeiro dele é que os bons sentimentos não podem ocupar o lugar da fidelidade na ação. Os bons sentimentos não podem ocupar o lugar da fidelidade na ação da nossa vida. Então Jesus percebeu que aquela mulher, ao proferir aquelas palavras, ela tinha sido arrastada pela emoção. E Jesus, na resposta, o que ela faz? Ele faz ela voltar para a realidade. Ele faz ela colocar os pés no chão. Eu estou falando, sendo contra a emoção? Não. Emoção faz parte da nossa vida. Emoção é uma coisa boa, é uma coisa que nós temos, que por Deus criou, né, colocou dentro de nós. Faz parte da vida, nós não podemos desprezar, mas nós precisamos entender que a emoção, ela é uma reação do nosso corpo, né? Uma reação que faz parte da afetividade, e alguma coisa intensa e alguma coisa momentânea. A emoção, ela é marcada por ser algo rápido, momentâneo. E por isso, a emoção não nos aperfeiçoa, a emoção não nos transforma, se junto com ela não existir a convicção. Porque a convicção, ela é baseada em princípios, ela é baseada em valores que são estabelecidos no nosso coração de forma sólida e que nos direciona para ações bem consistentes dentro da nossa vida. Então, ela se emociona com aquelas palavras, mas a pergunta é: quem era Jesus para aquela mulher? Talvez simplesmente um homem que estava ali falando belas palavras, sendo algo muito emocionante, mas no fundo, será que ela reconhecia que ali estava o libertador do seu povo? Ali estava o próprio Filho de Deus? E é isso que é importante a gente entender, que a emoção, na verdade, ela nos conduz para experiências rápidas, momentâneas, mas que não possuem consistência. E muitas vezes, quando nós nos emocionamos e tomamos decisões, logo após, tantas vezes nós percebemos as decisões erradas que nós tomamos. E lá na frente, vamos dizer: eu não devia ter feito isso. Por quê?
porque faltou a convicção junto com a emoção. Quando você olha na Bíblia, e aqueles que, principalmente nos evangelhos, aqueles que caminharam junto com Jesus, por exemplo, eu trago aqui o exemplo de Pedro, né? Pedro que andou com Jesus, né, durante todo o ministério dele, que foi o líder do grupo dos discípulos, né? Pedro se levantou certa vez quando Jesus estava dizendo: olha, eu vou ser entregue na mão das autoridades, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, né? Eu vou morrer por vocês. E Jesus começou a preparar os seus discípulos. Quando você vê lá em Mateus 26, quando Jesus começa a conversar sobre esse assunto, Pedro é o primeiro que levanta e diz assim: de forma alguma, Senhor, de jeito nenhum, o Senhor não vai ser preso. Aliás, o Pedro se levanta lá e fala assim: não fale isso, Senhor. Ele até repreende Jesus: não fale isso, isso não vai acontecer de jeito nenhum com o Senhor, jamais te acontecerá. Tudo em cima da emoção, né? Quando Jesus é preso, onde estava Pedro? Foi lá para defender Jesus? Você olha no mesmo capítulo 26, já tem gente que fez, ó, né? Eu dizia que ele nem assim, estava lá, escondidinho, né? E aí no capítulo 26, no verso do 21 ao 33, né? Vai falar que, no verso 58, ele estava de longe, só estava acompanhando de longe. Cadê aquele homem corajoso? Cadê aquele homem impetuoso? Onde estava aquele homem cheio de vontade de fazer alguma coisa? Até o ponto de depois negar o próprio Jesus. Então, a palavra de Deus, quando Jesus fala para essa mulher: feliz antes de mais nada, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, recebem essa palavra, processam essa palavra no coração e passam a praticar, a fazer com que essa palavra se torne uma realidade nas suas vidas. Ou seja, quando Jesus está aqui falando para essa mulher, ele está dizendo: não adianta ter bons sentimentos. Os bons sentimentos, sabe, eles são bons, mas eles não podem ocupar e não vão conseguir ocupar o lugar da nossa ação como resposta daquilo que Deus nos ensina. A emoção, ela não sustenta a prática quando não há convicção. Primeira coisa que Jesus então fala: é bom se emocionar, mas melhor ainda é aprender daquilo que realmente dá sentido e significado para a nossa vida. Segunda coisa que nós vemos Jesus nos ensinando, quando ele responde assim para a mulher, é justamente lembrar também para aqueles que estavam do lado dele, de que ficar ao lado de Jesus, ser discípulo de Jesus, admirar Jesus, vamos dizer até assim, né, é mais do que dizer as coisas certas. É você fazer as coisas certas. Porque, na verdade, quando nós olhamos para a vida e para a vida cristã, nós encontramos muita gente falando muitas coisas. Se você quer ver quantas pessoas falam de Jesus, quantas pessoas falam da Bíblia, quantas pessoas falam da palavra de Deus, nós temos muita coisa a ser dita. E muitas pessoas falando muitas coisas. Muitas pessoas defendendo as suas religiões, os seus pontos de vista, mas Jesus quer ir mais além para lembrar para nós que não é termos, como se diz, né, de uma linguagem mais teológica, quando nós aprendemos, não é só termos uma ortodoxia, que é justamente o conhecimento correto da palavra, mas é transformar essa ortodoxia numa ortopraxia, numa prática correta da nossa vida e da nossa fé.
E foi isso que nós vimos, e eu não quero me delongar, porque quem participa dos nossos grupos semanais estudou, né, quase que o primeiro semestre todo a carta de Tiago, e ali nós vimos Tiago batendo muitas vezes com a igreja, e o que que é o centro, talvez, dessa carta de Tiago, né, onde ele fala assim: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E a gente bateu e viu como que Tiago estava ali ensinando para nós essa necessidade de entendermos, né, acerca de uma vida cristã equilibrada, de uma vida bem proporcionada, onde nós buscamos conhecer a palavra, porque nós aprendemos com Paulo, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e nós vamos crescendo na fé, mas essa fé que se desenvolve em nós, ela tem que acontecer o quê? Ela tem que se tornar na prática da minha vida, em ações coerentes, né, em ações edificantes, que vão refletindo que Jesus realmente é aquele que me ensina, me acompanha e está comigo. E essa é a grande verdade. E é bem assim que Tiago está colocando lá no capítulo 2, no verso 18. Né? Ou seja, até num certo confronto, numa linguagem de confronto, quando ele diz: olha, você diz que tem fé, eu digo que eu tenho obras. Então, me mostra a tua fé sem obras, e eu vou te mostrar, né, através das minhas obras, a minha fé. Ou seja, não adianta só saber corretamente, você também tem que saber agir corretamente. Não é só saber, é também praticar o que se sabe. E é tão interessante que, há um tempo atrás, alguém trazia uma figura bem interessante, né, sobre essa questão de quando as pessoas elas vão adquirindo conhecimento, e só conhecimento, e gosta de debates, gosta de, né, trazer ensinamentos, e não consegue transformar o aprendizado em ação. E aí ele lembrava da figura de que nós somos ovelhas de Jesus, né? E aí ele falava assim, que dentro da igreja tem um grupo de ovelhas gordas. Sabe a ovelha gorda? Está bonita, né? Mas por que ela está toda gorda? Porque ela não exercita. Ela só recebe. E ela não exercita. E é isso que aqui Jesus traz para nós como ensinamento, né? Ou seja, ficar ao lado de Jesus, ser discípulo de Jesus, não é só saber das coisas certas, mas é também fazer as coisas certas, praticar aquilo que se aprendeu. E eu termino aqui com a última expressão, né, que eu vejo nesse texto, depois de Jesus falar da nossa fé que deve ser concreta e coerente, de que ele, no verso 28, diz assim: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ele traz alguma coisa que é uma busca do ser humano, quando a gente fala da questão existencial, da nossa vida. Quem é que não quer ser feliz? Não é? Quem é que não quer ser feliz? E a felicidade é um tema que é trabalhado, né, na vida, na literatura, no teatro, no cinema, né? Existe um filme muito conhecido chamado Em Busca da Felicidade, né? E quantos filmes vão trazer essa questão de uma busca do ser humano pela felicidade? Mas a pergunta é: o que é felicidade? E aí Jesus vai nos dar uma resposta diante desse diálogo com essa mulher, para nos ensinar que a felicidade de uma pessoa não está no que ela sabe, mas no que ela faz, naquilo que ela realiza. A felicidade de uma pessoa não está naquilo que ela sabe, mas está naquilo que ela realiza.
realiza. E se você parar bem para pensar, a Bíblia não fala de felicidade. Não traz essa palavra felicidade, não define felicidade nos seus escritos. Mas a Bíblia é muito interessante. Ela fala para nós quem é feliz. Olhe para todos os textos e você vai encontrar bem-aventurados. Ou seja, ela não fala, olha, a felicidade é isso daqui. Não, a pessoa feliz é esta daqui. Ele liga essa estabilidade da vida com a pessoa feliz. E aqui esse texto, esse trecho, essa expressão, melhor dizendo, bem-aventurado, é a expressão Macários. Né? Não sei se você já conhece alguém com esse nome, né? Macários. Deve ser uma pessoa muito alegre, né? Porque o nome diz isso. Né? Feliz. E aí você vê, logo no começo do Evangelho, as bem-aventuranças. Quem é feliz? E Jesus vai falando, felizes são esses daqui. Feliz são esses. Ou seja, Jesus não coloca a felicidade como uma coisa distante e utópica, mas Jesus coloca a felicidade como algo realizável e que tem que ser uma ação justamente da minha vida. Felizes são os que, né? E na verdade, o que Jesus vai falar para nós aqui, ou fala para essa mulher, é que a verdadeira felicidade, ela está na sabedoria que vem de Deus. E quando a gente olha para o texto de Provérbios 2, né, Provérbios vai falar justamente o seguinte: se nós, na verdade, vamos ser bem-aventurados na medida que recebermos a sabedoria que vem de Deus, ele diz que o sábio é aquele que anda num caminho de retidão. Ou seja, é feliz na vida quem ouve a palavra, quem pratica a palavra, ou seja, que tem a sua vida como um caminho de integridade e uma vida de transparência. Ou seja, a felicidade, aquilo que esse bem-estar que nós queremos, essa estabilidade emocional que nós queremos para a nossa vida, não está naquilo que você pode acumular como conhecimento, mas vai estar se concretizando na medida em que você passar a realizar, a fazer aquilo que Deus diz que é muito importante para você. Nós entendamos, né, que nós entendamos justamente isso, que a palavra de Deus é essencial, é de grande importância para a nossa vida, não porque faz parte da nossa fé, como livro, simplesmente que nós devemos ler. Mas a palavra de Deus, ela nos torna pessoas felizes, porque ela nos levará aos bons sentimentos e às boas ações decorrentes do conhecimento do amor de Deus. A palavra de Deus, ela vai ser transformadora na sua vida e trazer essa paz, essa alegria que tantas vezes as pessoas estão buscando, porque ela, como diz a própria Escritura, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, porque ela vai ser justamente o guia que vai nos conduzir por um caminho seguro, um caminho de convicções, um caminho de ações, um caminho de realizações que definem, sabe, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer de poder viver e viver para a glória de Deus. Que Deus nos faça pensar sobre essa bem-aventurança. Onde nós temos buscado satisfação? Às vezes, buscamos em projeções, em idealizações, quando Deus quer aquietar o nosso coração e simplesmente nos chamar para Ele e dizer: aprendam de mim e façam aquilo que eu ensino vocês.